Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Cayey, Porto Rico, e os que se encontram conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e também lá em Monterrey, Nuevo León, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, e demais meios de comunicação que nesta ocasião de hoje, sábado, 30 de novembro, estão conectados. É realmente uma bênção muito grande poder estar novamente aqui em Porto Rico, neste lugar da Grande Carpa Catedral. Estivemos escutando ontem o missionário Miguel Bermúdez Marim, que nos falou um pequeno resumo da viagem que tivemos, a qual foi de grande bênção para todo o povo de Deus que esteve nessas atividades, e também vocês desfrutaram na conexão, e Deus nos deu muita palavra nesta viagem que tivemos. Deus tem estado cumprindo o que Ele prometeu. Ele disse que estaria em sua igreja até o fim do tempo, e que no fim do tempo estaria uma igreja pronta, preparada para obter as promessas que foram faladas pelos profetas, e que haveria um povo que a receberia, creria nelas e se cumpririam neles. Esse povo está presente neste planeta Terra vivo, recebendo toda essa bênção e essa preparação para obter essas promessas. O que foi falado pelos profetas, cumprimento tem. Vamos buscar nas Sagradas Escrituras, em 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 em diante, nos diz: e disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Desenha uma estrela de Davi à esquerda. E em cima aí escreve: onde está a arca está a bênção. Também num estudo dessa escritura, que foi colocado no estudo bíblico, também aí desenha uma pedra angular e as eras, e aí escreve: onde estiver a arca de Deus, a palavra, aí está Deus e sua bênção para esse tempo. Então Davi foi e levou com alegria a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho, e desenha uma estrela de Davi à esquerda. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar
na tenda que Davi lhe armara. Aí escreve em cima, carpa, a tenda de Davi. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E desenha uma estrela de Davi à direita. E no estudo bíblico, ele escreve: Davi abençoou o povo no nome de YHWH. A carpa do ungido de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem A Grande Revelação, que nos foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago, pregado em 15 de julho de 1979 aqui em Caí, Porto Rico, nos diz: sabemos que todas as bênçãos de Deus estão descansando sobre a vinda do Senhor neste tempo. Sabemos que conforme a promessa de Deus, o Senhor em sua segunda vinda estará ministrando sua palavra correspondente para a sua segunda vinda, e estará rugindo como um leão, e 7 trovões estarão emitindo suas vozes. Na página 11 do livro de citações, parágrafo 91, nos diz: Deus apareceu a ele um dia e ele disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. 100 anos de idade, bem sobre 100, anda diante de mim e seja perfeito, eu sou Deus Todo-Poderoso. E se vocês dividissem essa palavra, algum dia talvez eu desejaria ter um avivamento no tabernáculo aqui em Jeffersonville, quando obtivermos nossa carpa e todas as coisas estiverem erguidas em alguma parte onde possamos tomar essas palavras e parti-las e ver o que significam, e ver o que significam, somente o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso, em hebraico, é El Shaddai, que significa o peito, como de mulher. À esquerda para cima ele escreve a carpa, e em cima escreve a carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. A carpa revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. Também na página 12. Aí no parágrafo 96. Agora tudo isso é o que está se realizando, que foi prometido que seria na vinda do Senhor. Revelar o conteúdo dos 7 trovões, o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério do 7º selo do anjo que era diferente aos demais. Página 12, parágrafo 96 diz: muitas vezes está escrito entre linhas: quando tivermos nossa carpa grande e a levantemos em alguma parte, então tomaremos o tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Observe a ressurreição e as coisas como se movem ali. Aí ele escreve na carpa igual a ressurreição. Também na página 13. Aí esse parágrafo 100. No princípio aí, diz: um desses dias eu desejo levantar uma tenda que o Senhor vai me dar e levantá-la fora deste lado de Chicago, aqui em alguma parte. E ter como 6 ou 8 semanas de reuniões, iremos diretamente ao longo da Bíblia e ensinar sobre essas coisas. E aí ele escreve à direita para cima a carpa e o ensinamento.
e usar da cura divina somente como uma ou duas vezes por semana ou algo assim. E somente ensinar a Bíblia. E aí também para cima escreve, está escrito na Bíblia. Agora essas coisas não são místicas, estou em contato com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa analfabeta, isso é verdade. Em mim não há nada, mas quando eu estou sob sua unção e Ele me leva fora e me ensina coisas, então tenho confiança perfeita de que está exatamente, perfeitamente bem, nunca falhou. E Ele nunca disse uma coisa fora do que está escrito nessa Bíblia. E aí à direita, desenha uma estrela de Davi e a flecha para o que tinha escrito, e está escrito na Bíblia. Agora continua dizendo o nosso irmão William, e estará ministrando sua palavra conforme a como foi prometido. Agora estará ministrando a palavra de uma forma nova. Agora essa maneira nova, vejam na página 14, aí nos fala no parágrafo 104, ou página 15, mais bem, página 15. Ou página 15, melhor, página 15. Na metade do parágrafo, diz: isso é o que eu estava fazendo. O Senhor está preparando para visitar seu povo numa grande coisa, em uma grande, alguma coisa maravilhosa, amigos. Tem que ser um segredo em meu coração. E aí desenha uma estrela de Davi ao lado direito e escreve: o quartinho na carpa. Esse é o segredo que ele não podia dizer. Esse é o segredo que ele não podia dizer. Tem que ser um segredo em meu coração. Tem que ser um segredo no meu coração. Mas como vocês me conhecem e creem em mim, me amam e me respeitam como sou servo de Deus, como servo de Deus, somente recorde o que eu lhes estou dizendo. Somente recorde o que eu estou dizendo. Uma bênção vem a caminho. E nós já estamos desfrutando. E escreve do lado a carpa. Isso é correto. Isso é correto. Aí vem. E não será debilitadora, nunca mais. Me debilitará, jamais. E isso será longe. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Mas além de alguma coisa que jamais tenha acontecido, aqui ou em qualquer tempo, é só algo que o Senhor me deu. E isso me faria um crente em graça depois que fiz, e as coisas que eu fiz, e a maneira que eu atuei e condenei diante de Deus. E até quando Deus fala alguma coisa e faz reticências, Ele vai fazer de qualquer forma. Agora, o nosso irmão William continua dizendo: a terceira etapa está sendo, a terceira etapa estará sendo operada pelo Senhor em sua segunda vinda. Vejam, a terceira etapa estará sendo operada pelo Senhor. Ou seja, é o mesmo Senhor quem estará operando a terceira etapa. Ou seja, é o Espírito Santo. E as coisas que foram vistas pelos profetas de Deus no passado, e até pelo precursor, que foi o profeta mais próximo à segunda vinda do Senhor, todas essas coisas que ele viu e que os demais viram que seriam feitas neste tempo final, e que o poder de Deus seria manifestado e varreria a terra. Tudo isso será cumprido no ministério do Senhor em sua segunda vinda. Agora vamos ver alguns lugares na página 64 que nos fala de tudo isso que varreria a terra. Página 64, parágrafo 565. Essa chuva tardia varrerá o mundo, irmão. Houve uma chuva temporã semeando a palavra. Isso é correto. Agora vocês verão o que a chuva tardia produz. Vocês encontrarão que haverá uma afiliação. Os pentecostais e todos os grupos virão juntamente
e eles fecharão as portas a esses tipos que não escutam a ele. E vocês não serão permitidos nem de abrir suas bocas, correto? E então é quando ele virá. E então é quando ele se mostrará. E então é quando vocês verão uma chuva. Ó, vá, fique imóveis, sejam quietos, deixem-no ir. E aí à direita escreve a visão da carpa para cima. E à esquerda desenha uma estrela de Davi. Na parte de baixo do parágrafo e para cima escreve: Ele virá, o Senhor. Na 77, vamos passar a 77. Parágrafo 659. Aí nos diz: depois de Sardes, Lutero. Então veio Filadélfia, piedade. Wesley, santidade. Somente viva por fé, disse Lutero. Aí ele escreve um. Em somente escreve um. Santificação escreve dois. Santificação através de Wesley. Então veio bondade emanável através de Laodicea, ou seja, afeto fraternal, amor fraternal. E nós cremos que a grande mensagem da segunda aparição de Elias, em cima de Elias ele escreve quinto, e à direita escreve quinto Elias. Nos últimos dias varrerá a terra. E embaixo escreve a segunda aparição de Elias, quinto Elias com Moisés, nos últimos dias. Agora passamos a 2A. Párrafo 15. Parágrafo 15. Aí, na última parte diz: o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês, e o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. E então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144.000 ao reino de Deus. Serão selados pelo anjo. Ele escreve Moisés. E aí mesmo, tão pronto como o anjo comece, vem aí um começo, e um entrelace aí. O anjo comece a selar esses 144.000, a porta da igreja gentia é fechada, e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles serão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. À direita escreve aí Moisés e Elias e os 144.000, aí para cima. Agora vejam na página 72. No parágrafo 619. Aí nos diz: agora nós já vimos e estamos atestando a aparição do Senhor. Aí em cima ele escreve com Elias. Agora note, aparecendo e vindo são duas palavras diferentes. Aparecer. Aí ele escreve Elias em cima. E então vir. E escreve em cima Moisés e Elias. Agora é a aparição. Ele já apareceu nesses últimos dias, aqui mesmo conosco, nos últimos quantos anos? Apareceu lá, ou seja, estava ministrando o Senhor no quarto Elias, a um lugar onde diz que o Espírito que temos, ou Elias, que está em nosso meio, é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estava Deus se manifestando por meio do quarto Elias. Aí nesse parágrafo ele escreve: a aparição é igual com Elias. A vinda, traço com Moisés e Elias.
Vamos a ver esa que leímos. Vamos citamos ver así, essa que lemos, que citamos assim. la 165, vamos a ver. A 165, vamos ver. Párrafo 1471. Parágrafo Esse não foi 1471. Elias. Esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi só um homem. Agora tivemos os Elias e abrigos de Elias, e mantos dos Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele virá segundo Mateus 17. Lucas 17:30 diz que o Filho do Homem se revelará entre seu povo. Não homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. Em cima ele escreve dois profetas maiores. Elias, ou dois profetas maiores, ele escreve. O Filho do Homem em um profeta. Elias é igual, é Jesus Cristo. Passamos a la 7b. Passamos a 7b, Página 7b, página 7b, que nos habla también de que nos fala também eso que acontecería, que barrería la tierra. disso que aconteceria, que varreria a terra. 7b, párrafo 60. 7b, parágrafo Dice, 60. el profeta dijo que habría una lluvia Diz, o temprana profeta y una disse que lluvia haveria uma chuva tardía, y en la temporã e uma lluvia chuva tardia, estarán ambas, e na chuva la tardia temprana y la estarão tardía ambas, juntas. a temporã e a tardia juntas. Uma grande igreja, universalmente, que varrerá de um a outro lado do mundo. Um grande mensagem, Uma grande mensagem, grandes sinais e maravilhas serão feitas por essa igreja. Essa é a igreja que ele disse, me dê uma igreja. Daniel disse que naquele dia o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Isso é exatamente o que estamos vivendo neste dia. À esquerda desenha uma estrela de Davi. Em cima escreve a chuva tardia. Também na 2b, 2b, parágrafo 14. 2b, parágrafo 14. Por sua graça, me permitiu dirigir um avivamento que varreu o mundo. Agora eu creio que vem algo que será uma dupla porção à igreja. E escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Diz, por isso, podemos ver através da Escritura que o Senhor, em sua segunda vinda, estará ministrando em uma carpa. Sabemos que isso já foi tipificado no passado. Em um escrito de um caderno, ele escreve, o doutor William Souto Santiago escreve, a terceira etapa, na visão da carpa, é o ministério de um filho de Deus. Falta o filho aí, de um filho de Deus adotado, um descendente de Melquisedeque, o qual Melquisedeque, escreve Jesus em cima, o qual Melquisedeque, seu pai, adotará. E aí desenha uma pedrinha angular e escreve, assim como Deus adotou a Jesus. Como Deus adotou Jesus? No Monte da Transfiguração, onde estavam Moisés e Elias falando com ele da ida a Jerusalém. Depois de ser adotado, realizou a obra de redenção para o qual ele veio. E no topo de Monte Sião, a Nova Jerusalém, o Monte da Transfiguração atualizado, onde Deus realizou isso atualizado neste tempo final. E esse é o anjo de Jesus, o qual ministra a mensagem do Evangelho do Reino. E aí escreve umas escrituras, Apocalipse 14, 11, 12, o qual ministra a mensagem do Evangelho do Reino
profético e eterno, a todo povo, nação, línguas e reis. Ele foi representado nos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros e no próprio Jesus. Vejam, tudo isso foi tipificado no passado, como nos disse aqui nosso irmão William. E continua dizendo, sabemos que lá, no tempo de Moisés, Deus, o Deus eterno, entrou embaixo de uma carpa ao lugar santíssimo e ali ele operava. Ali ele falava ao seu profeta. Sabemos que depois, quando o templo de Salomão foi levantado e foi dedicado, Deus entrou. O pilar de fogo, a Shequina, entrou nesse templo e se colocou no lugar santíssimo. E desde aí se manifestava e desde aí falava. Encontramos que tudo isso nos mostra que o Senhor em sua vinda vem para falar. E se vem para falar, pois tem que ter um instrumento. O Senhor em sua vinda vem para falar, vem para operar, para cumprir as coisas que Ele prometeu. Na página 5A do livro de citações, parágrafo Párrafo 43. Parágrafo 43. Nos diz. Então, nesse tempo, será a primeira vez que essa nova visão que o Senhor me disse estará em operação na cidade do México. Assim que trataremos, outra vez, se o Senhor permite, de usar estes 2 salões aqui mesmo na manhã do domingo de ressurreição, assim que estamos esperando um grande tempo na manhã do domingo de ressurreição. Aí ele escreve à esquerda domingo de ressurreição e em cima também escreve México, DF, para operar. E um traço e escreve etapa. Agora continua dizendo, nosso irmão William aqui, e encontramos que neste tempo no qual nós estamos vivendo, o cumprimento pleno da visão da carpa que o precursor da segunda vinda do Senhor viu, isso é sob o ministério do Senhor em sua segunda vinda, não sob o ministério do precursor. Por isso, o precursor se viu na visão da carpa. Ele se viu no ar. Agora vamos ir ali. A página 12. Página 13, para não ler todo o parágrafo. Toda a história, vamos ver aqui. Quando ele diz, eu disse, já seria 98, parágrafo 98 aí da 13. Oh, sinto muito, Senhor, eu não tinha notado que estava usando o lado incorreto. Ele disse, não pode ensinar a crianças coisas sobrenaturais. Pentecostais diz aí, sem causar comparações carnais. E então senti que ia dentro de outra dimensão ainda mais alta. E escreve a era da pedra angular, aí em cima. Eu estava em pé no ar, em uma carpa grandiosa, e à esquerda desenha uma pedrinha angular. Aí também à esquerda escreve sapatinho, crianças pentecostais.
Yo estaba parado en el aire en una, Eu en estava una em pé carpa no ar, grandiosa que jamás he numa visto en mi carpa vida. grandiosa, numa tenda grandiosa que jamais vi na minha vida. À direita ele desenha outra pedra angular. Eu estava sobre as pessoas com a plataforma abaixo de mim. E eu apenas tinha terminado de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. Aí haviam centenas e centenas de pessoas em pé com suas mãos levantadas ao ar chorando. Eu estava tentando fazer com que meus pés fossem para baixo, onde eles estavam, mas eu permaneci no ar. Um homem com um coração verdadeiramente amável, bem parecido, de um bom parecer, deu um passo diante das pessoas e disse: queridos amigos, enquanto o nosso irmão Branham está tomando uns momentos de descanso, recorde outro parágrafo que ele diz, está se refletindo no irmão Branham. Enquanto nosso irmão Branham está tomando os momentos de descanso deste chamamento maravilhoso ao altar, vamos formar uma fila de oração à direita. Uma fila de oração se formou completamente ao redor do interior da carpa para fora a rua e tão longe como podia ver. Dentro da carpa, eu vi uma lona estendida ao redor de 4 pés de altura, com uma porta neste cercado de lona. Dentro deste cercado estava assentado um pequeno quarto de madeira quadrado. Uma senhora estava em pé na porta do cercado de lona, tomando o nome e cartão de oração da senhora, deitada numa maca de rodas. Atrás da maca estava um homem com muletas. E a senhora tomou seu nome e cartão também. Um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca pela porta do cercado de lona e por uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. Eu ouvi o som familiar assobiando, feito pela luz que acompanha meu ministério. E eu ouvi ir de mim para o pequeno quarto. Ele disse: este é o terceiro puxão. Esse é o terceiro puxão. Eu disse: não entendo isto. Ele respondeu: lá dentro te encontrarei. E eu observei e olhei a senhora doente sair da porta no lado oposto do pequeno quarto. O lado oposto ele escreve à direita, desenha uma estrela de Davi à direita. Ela tinha descido da maca e a empurrava. Uma senhora estava ali para tomar seu testemunho num gravador de fita e perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu: eu não sei. Então saiu o homem carregando suas muletas. A senhora perguntou a ele o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ele respondeu: eu não sei. O anjo do Senhor disse: isto não será um espetáculo público. À direita desenha uma estrela de Davi. Não está escrito na Escritura das palavras do nosso Senhor, mas tu, quando orares, entra em tua câmara e, fechada a porta, ore a teu pai em segredo, e teu pai que vem em segredo te recompensará em público? Não seja como os hipócritas que fazem seu espetáculo público das coisas, mas entre em tua câmara secreta. E então o anjo do Senhor e eu descemos para dentro do pequeno quarto. O que ele me disse ali? Terei que guardá-lo comigo em segredo o resto da minha vida. Então o anjo do Senhor e eu descemos, aí ele desenha uma estrela. E escreve aí em cima a estrela e mais em cima, um pouquinho mais em cima da estrela de Davi, aí de cima uma estrela, câmara. Câmara, ele escreve porta. E em cima ele escreve a câmara do rei. Agora vejam. Diz, por isso o precursor se viu na visão da carpa, ele se viu no ar. E ele queria descer, mas não podia descer, pois ele se encontrava em outra dimensão. Mas mais abaixo se encontrava uma multidão, um povo colocado sob uma carpa, uma tenda. Agora vejam, ele queria descer. Mas vejam, ele
Déjame ver si tengo aquí el... Me deixe ver se eu tenho aqui o... Aquí está. En Aqui el está. mensaje de la historia o en el Na libro, mensagem A este História ou no livro, neste libro, livro, la historia de mi vida, da história da minha vida y también en el libro de los e sellos, também no livro dos selos, porque fíjense, porque ahí él notem, quería bajar, aí ele queria descer. pero si usted se fija, Mas se você notar, miren en la 323 de los sellos, vejam, na 323 dos selos, él viene hablando, vamos a ir desde arriba. ele vem Ele disse, "Por aí falando, estava vamos Fritz, ler desde cima, mas lambendo-me aí na estava mão, Fritz me lambendo as en mãos, cuerpo espiritual. e ele escreve em corpo espiritual. Lo miré y yo no podía llorar. Eu olhei e eu não podia chorar. Cuando uno se siente feliz Quando a de ver a pessoa se sente alguém que feliz não em viu ver em tempo, alguém quase que sempre não uno viu em rompe a tempos, llorar quase por sempre alegria. a pessoa se rompe a chorar pela alegria. É uma forma que a pessoa expressa. E a pessoa se coloca a chorar por algo animalzinho ou por alguém que se foi. Mas vejam aqui, ele não podia chorar. Quando viu, tinha perdido seu cachorrinho. Pelo que já antes já tinha contado na 322 o que tinha acontecido. Ninguém podia chorar, tudo era regozijo. Não podia alguém estar triste, porque tudo era felicidade. Não, a pessoa não podia morrer porque tudo era vida. Não podia a pessoa envelhecer porque tudo era juventude. Era perfeito e eu pensei, não é isso maravilhoso? E havia milhões e eu estava como em minha casa. Aí desenha uma pedra angular e as eras ao lado. Então, nesse momento, ouvi uma voz que disse: todos os que tu amaste. Era a recompensa pela minha obra. Eu não necessito nenhuma recompensa. Disse: todos os que tu amaste e todos os que te amaram, Deus te deu. Aí à direita que ele escreve pessoas, animais, casas, móveis, etc. Disse, louvado seja o Senhor. E me senti algo estranho e pensei, o que acontece comigo? Voltei para olhar lá e lá sobre a cama, meu corpo estava se movendo. Como está a 12 pés, ou seja, a esta altura, aqui eu estou a 12 pés. Pois ele estava olhando para baixo aí pertinho. Então disse, oh, não tenho que voltar. Seguramente que não tenho que voltar. Aí não queria ele regressar. Agora, porque não queria regressar, ele sabia que se regressasse, iria regressar a um corpo ainda incorruptível. Não era o tempo para regressar. Seguramente que não tenho que voltar. Não me deixem voltar. Mas o evangelho tinha que ser pregado. E em um segundo, eu estava de novo sobre a cama. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Agora vejam aqui. Na mensagem ou neste livro da história da minha vida, página 45, diz, ela me perguntou, lá em cima disse, se lembra dessa poltrona, Billy? Ele escreve poltrona, e eu disse, sim amor, sim me lembro. Ou seja, aí está, ele tendo essa experiência, nessa ocasião, que perdeu sua esposa Hope e sua filha Sharon, e aí esteve conversando com ela. E eu disse, sim, meu amor, sim, eu me lembro. E disse, isso é o que você estava pensando, não é? Sim, e desenha uma estrela de Davi. E disse, bom, eles não podem te tirar essa já está paga. E desenha uma estrela de Davi à direita. Ela disse, sente-se por um minuto, quero falar contigo.
Ahí por lo menos era algo bueno. Aí pelo menos Cuando era a algo veces bom, en la casa les dicen, porque quando às "Amorcito, vezes ven em acá. casa dizem, amorzinho, vem aqui. momentito. Ay, ay, Sente aqui um momentinho. Ai, ai, ai. Pero vea que ahí le dice, Mas veja que aí diz, siéntate por un minuto, quiero hablar contigo. sente por um minuto, quero falar contigo. E disse, amor, não entendo isso. Prométeme, Ela Billy, disse, prométeme me prometa, não Billy, te vas me a prometa preocupar mais. que você Já não te vai vas se a regressar. preocupar mais. Você Ela já vai sabia que já voltar. tinha que volver. Ela sabia que ele Ya tinha que tenía voltar. volver. Ya te vas a Que regresar. O ele sea, tinha que voltar. tenía Já vai ella el regressar. Ou seja, ela tinha um que él no conhecimento tenía allí, en ese momento. de que ele não tinha Ela ali sim. nesse momento. Já te vas a regressar. Ela sim. Já vai repetiu, regressar. "Prométeme E que repetiu, já não te me vas a preocupar." prometa que já não Dibuja vai se outra estrela preocupar. de Davi à direita. E desenha outra estrela de Davi à direita. Y le dije, E eu "No puedo hacer disse, eso, Job." não posso fazer isso, Hope. Es como cuando él nos decía, É "Ya me como tengo quando que ele ir, nos me voy a dizia, ir. já tenho Vengan que ir, para já despedir- irei. Venho para se para despedir de mim, despedirme de ustedes." para eu me Oye, despedir de como uno no se va a vocês. poner, Olha, e o como sea, que a ver, pessoa não vai ficar, ou esse- seja, ver eso sí esse... sintió él, Isso el sentiu hermano Branham ele, allí, o irmão Branham ali, y e dicen, y en ese momento diz, e nesse volví momento en mí. voltei a si. Pues ya sabía ya que iba a regresar. Pois ela já sabia que ele ia regressar e o quarto estava escuro. Olhei em volta e senti seu braço em volta de mim e disse, ¿Estás aquí en Hope, este cuarto? você está aqui no Ella empezó a quarto? palmearme, me Ela preguntó, começou a me afagar e vas a disse, hacer essa perguntou, promessa, Bill? você vai me fazer essa promessa, Prométeme Bill? que Me já não te vas a promete preocupar mais? que já não Que já vai não te se vas a preocupar preocupar mais, que não vai mais se preocupar. Ahí escribe Job hablando Aí ele escreve, Hope falando, y le dije, te lo prometo. e eu disse, eu te prometo. Y dibuja una estrella de David a la izquierda. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E então ela me afagou 2 ou 3 vezes mais e se foi. Yo salté y encendí la luz y miré por Eu todas saltei, partes. acendi Ya a se había luz ido. e olhei por todos Y os dibuja lados, una já estrella tinha de David a la ido. derecha. E desenha uma estrela Pero de ella Davi à solamente se direita. había ido del Mas cuarto. ela somente tinha Ella ido não do se ha quarto. muerto. Ella Ela todavía não vive. morreu. Ella Ela era uma ainda cristiana. vive. Ela era uma Ahora cristã. vean cómo él Agora vejam como no ele quería regresar. não queria Pero regressar. miren aquí, Mas vejam aqui, en la visión de la carpa, na visão él da dice que carpa, trataba de hacer ele sus pies disse que tentava fazer com que seus e não pés podia. Agora, descessem porque aí sim e não queria podia. Agora, por que aí sim queria porque él descer? sabía que Porque ele al sabia que bajar y que Dios le permitiera bajar, ao descer e que iba Deus a lhe permitisse regresar em descer, corpo eterno iria e regressar em um glorificado. corpo eterno e glorificado. Ahora cuando él ya Agora, quando partió definitivamente, ele já aí se partiu conhecia. definitivamente, já aí e já sim assim, conhecia aí e quando assim, aí iba a quando llegar el momento de ia la chegar o resurrección, momento da aí sim ressurreição, queria volver. aí sim Dice- queria voltar. Los sellos, Diz, las 300, Os selos a 22, 322, 321, donde dice a 321, onde diz que tomaremos cuerpos y entonces que comeremos. tomaremos corpos Ou seja, e então comeremos. esse corpo Ou é seja, o corpo eterno e esse glorificado corpo que é o ele corpo prometeu eterno para e todos os glorificado crentes em que ele prometeu para todos os crentes nele. Ahora vean que él Agora vejam que ele ahí sí quería bajar. aí sim queria E descer. Dice que él bajó E luego con el ángel. Diz Já que ele para desceu essa depois ocasião, com o anjo. para esse momento, Já para essa já ocasião, el para juicio esse momento, já o juízo en la sexta dimensión y no el juicio. na sexta dimensão final del e não o trono branco, juízo é um juízo final do trono branco. Esse é um que le fue juízo hablado al hermano Branham, que foi falado ao irmão por ese que Branham. le estaba hablando allí. Por Dice, esse quando que ele estava venga, falando vendrá ali, a ti, diz: será quando julgado. ele vier, ele virá a ti e será julgado. Eso ya para esa ocasión Isso já para essa ocasião ya habrá ocurrido. já Isso terá no cielo. ocorrido isso no céu. Ahora Agora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William. continua dizendo aqui nosso irmão William, Y en un cuartito que había dentro de esa carpa, e em um quartinho que havia um dentro dessa quartito de carpa, madeira, um quartinho de madeira, que el cuarto Elías, el precursor, que dice o que quarto lo vio Elias, y o que tenía precursor, como disse que 12 viu pies de e que ancho, tinha como con unos 12 20 pés pies de largo,
comprimento por uns 20 pés de largura, mais ou menos. Não necessariamente tem que ter 12 por 20, mas que mais ou menos essas eram as medidas que ele calculou a esse quartinho, nesse lugarzinho. E ele disse que viu esse lugar. Agora vamos à página 54 de citações. Parágrafo 464. Aí é onde nos mostra. Aí embaixo diz, isso em si mesmo é parênteses grande ao redor disso, o qual dará e fará vir a passar a tremenda vitória no amor divino. Eu não sei o que isso significa. Isto virá acontecer talvez na carpa pequena, e ele escreve 12 por 20. E uma pedra angular ele escreve amor. Um desses dias colocado ali atrás, ele o tornará notório. E em cima escreve carpa pequena é igual ao amor divino. Na página 14, nos diz do parágrafo 103. Aí nos fala também deste lugar, um pouco mais abaixo, como na metade por aí diz, parecia que ia tudo ao redor da carpa e para fora pela rua, essa fila de oração. Vi para o outro lado, o qual estava à minha esquerda, e ali estaria à minha direita. Ou seja, se estivesse aqui, estaria à direita, mas ele estava olhando de lá para cá. Se eu estivesse em pé na plataforma fora desse modo, e estava um pedaço de lona estendido ali, e naquele atrás dessa lona estava um pequeno edifício como de 12 pés de comprimento e 20 pés de largura. Aí ele escreve 12 por 20. Algo como isso. Ou seja, mais ou menos, o cálculo que ele deu foi esse. Nos lugares onde tiverem um espaço para preparar, aqueles que não tiverem, um lugar, um quarto assim, de 12 por 20, diz mais ou menos essa medida, que se acople ao lugar. Também não vai fazer muito pequenininho, porque vejam, a medida que ele deu é mais ou menos o que ele viu. Ou seja, este é um 12 por 20, vem? Algo assim. Como ele viu. Se tivesse dito um quarto por 4, seria menorzinho, mas as medidas que ele viu por quanto ele estava assim em pé, aos 12 pés a olhá-lo, vamos dizer que esteja em pé ali e ao olhar, pois vê esse ângulo de largura e comprimento e calculou uns 12 por 20, por 8 pés de altura. E nos lugares que puderem tê-lo, e se não tem o lugar, não está para tê-lo pelo espaço, porque é pequeno auditório, pois se una ao pastor que esteja perto, a congregação que esteja perto, que tem um salão grande, e ajude-o para que essa região aí tenha um lugar assim. É a primeira de várias instruções que vão estar sendo dadas, o qual, já para isso ele me disse, é hora que fales e que o povo esteja com isto preparado em seus lugares. Um quarto, um escritório de oração.
Agora continua dizendo, Y él dice que vio ese lugar, e ele disse que viu esse pero lugar, él estaba sobre el aire. mas ele estava sobre o ar. Ele estava em outra Y él dimensão. estaba de pie. E ele estava em pé. E Él ainda estaba a la mais, parte de atrás, ele mirando estava hacia na frente. parte de trás olhando Y para debajo de él frente. estaba la multitud E que estaba debaixo dele estava a disfrutando de esas multidão que estava bendiciones que Dios desfrutando estaba derramando allí. dessas bênçãos que Deus estava derramando Encontramos que ali. él observó muy bien E lo que estaba encontramos pasando que ele allí. observou muito bem Ele o que disse estava que ele acontecendo foi ali. levado a um lugar Ele onde disse que havia ele uma foi carpa levado a um e lugar onde onde havia uma havia carpa gentes. e Não onde disse havia ele que ele pessoas. foi levado e Não levantou disse uma ele carpa que ele e foi foi llena de levado e gente. levantou uma carpa e foi cheia de pessoas. Vê? Não é que uma pessoa vai ressuscitar e vai encher esse lugar, vai encher de gente. Não, as pessoas já estavam aí. Foi preenchida por alguém, pelo ministério da segunda vinda do Senhor. Não diz ele que ele foi levado e levantou uma carpa, uma tenda e foi cheio de gente, mas que ele foi levado a um lugar onde já tinha uma carpa, uma tenda e onde já tinham pessoas. Quando ele chegou, já estavam as pessoas. Portanto, podemos observar todas essas coisas e podemos ver que ele estava olhando tudo o que acontecia. E ele estava acompanhado pelo anjo do Senhor, que estava na parte de trás dele. Estava no ar os dois. Estava o irmão Branham e estava o irmão William ali. Para falar mais claro, você sabe que a outra dimensão não está muito longe, e você sabe que os santos não morrem, mas que passam à sexta dimensão, e eles podem caminhar. E eles, se caminham aqui, a sexta dimensão não está tão alta. Aqui dentro temos suficiente espaço para que possam caminhar e que possam caminhar sobre nós sem nos aborrecer. Assim que não há problema nisso. O irmão Branham disse que a sexta dimensão está a uns 12 pés de altura, mais ou menos 3,5 metros. Aqui cabe muito bem. Se Deus nos permite, e não somente neste lugar, que seja todo lugar, que esteja na era da pedra angular e dispensação do reino, que em cada igreja, Deus permita que ocorra o que ocorreu ao servo de Eliseu, que lhe abra os olhos e veja. Ele viu ali os montes cheios de carros, pessoas a cavalo, os exércitos do Senhor. E que Deus nos permita, antes que ocorra a ressurreição, que nos permita ver a grande audiência invisível que há aqui nessa ocasião. E que possamos ver como eles se regozijam, como nós também. Se ele queria descer, era porque as bênçãos que estavam sendo derramadas ali eram grandes. Assim que podemos ver essas coisas e podemos ver que ele foi muito observador quando entrou nesse lugar. E nos diz que ele olhou o quartinho quando se chegou o momento para orar pelos doentes. E viu a fila que foi feita. Viu também muitos dos detalhes com relação à posição onde estava esse lugar. Como era. E depois também viu que ele, estando na parte de trás, olhando para frente, viu quando alguém entrou, como foi atendida essa pessoa, e depois viu quando saiu em perfeitas condições. Ele viu que nesse lugar se orava pelos doentes. E ele não era quem estava ali. Ou seja, porque não tinha ocorrido a ressurreição. Ele estava lá na parte de trás. E ele estava em outra dimensão. E ele viu os milagres que estavam acontecendo, ele viu também o pilar de fogo, a Shequina, ele viu que se moveu para esse lugar. E depois, ele perguntou com relação ao que estava acontecendo. O anjo do Senhor disse, essa é a terceira etapa. E na vinda do Senhor é que a terceira etapa é desenvolvida. E na vinda do Senhor é que os trovões emitem suas vozes. Onde é que os trovões emitem suas vozes? No cumprimento da terceira etapa em uma grande carpa catedral. O que eles falaram
os profetas, especialmente o reverendo William Branham, especialmente o reverendo William Branham e o nosso amado irmão William Soto Santiago, eles estavam mostrando o que seria essa era de pedra angular e essa dispensação do reino, onde os trovões estariam realizando e falando suas vozes. Portanto, para descrever de uma maneira curta, podemos dizer que o que o irmão Branham viu na visão da carpa foi o poderoso ministério do Senhor em sua segunda vinda. Não foi outra coisa, isso foi o que ele viu. Isso foi o que ele escreveu na mensagem que está colocada aqui no livro, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, mas é uma porção que colocam aqui da visita do anjo, que é o extrato da página 12 e 13 de citações, e ele aí escreve, quando pergunta, ele respondeu, disse, eu não entendo isso. Ele respondeu, lá dentro te encontrarei. E aí é que ele escreve, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Como poderiam sair os doentes do outro lado já curados, se não fosse que o Senhor em sua segunda vinda estivesse aí ministrando a palavra, falando a palavra para que ocorressem essas coisas? O sinal de que aí estava em pleno cumprimento a segunda vinda do Senhor, o sinal é que ele viu a Shekinah, o pilar de fogo, se colocar sobre esse lugar. Na página 39, aí nos mostra do livro de citações, parágrafo 321, que passa a 40, seria a 40 desse parágrafo 321, numa partezinha aí que diz: assim é como sempre se ouve, soou desse modo no arbusto essa vez que eu ouvi. Sempre foi desse modo. Eu ouvi indo, se movendo, e olhei, e eis que ia essa real e suave luz se movendo de mim, e foi para o pequeno edifício. E depois, há algo diferente, ele escreve diferente. E escreve diferença também para cima. Diferente ele escreve em cima da frase. E diferença à direita para cima. E depois há algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava aqui comigo. E a luz tinha se retirado ao edifício pequeno. Na 18 também. Vamos ir à 18, página 18. Parágrafo 141. Diz, e depois de um tempo, eles se foram juntos e ele falou como dragão e executou todo o poder que Roma fez antes dele. Isso está vindo à nossa nação. Você anote, você observe a confederação de igrejas e a Igreja Católica ao se unirem juntos e observe o que tomará lugar. Em cima ele escreve USA e escreve Apocalipse 13. As pessoas que seguem o pilar de fogo certamente terá um tempo áspero. Agora, as pessoas que seguem o pilar de fogo, aí já podemos ver que esse aperto, vejam, é para aqueles que estão seguindo o pilar de fogo, onde o irmão Branham ouviu em uma grande carpa catedral no ministério da segunda vinda do Senhor. Para esse grupo que segue o pilar de fogo, vejam. Por que para esse grupo? Por que para esse grupo? Porque esse grupo não o negará.
habrán personas que sí Haverá pessoas que negarán sim la palabra, el verbo, negarão a palavra, o verbo, nuevamente si ya a lo han hecho crucificarão novamente se já não fizeram alguns, e a ellos a por eles, el momento no le vendrá esa pelo pregunta. momento, não virá esse aperto. Porque o que dirão é, eu não creio nisso, é que eu estou esperando outra Y coisa. los van a dejar quietos. E vão deixá-lo quieto. Vão negar a palavra. Pero para los escogidos Mas para os escolhidos, esse aperto es la que fue profetizada. é o que foi profetizado que viria, Dios nos dará la victoria. mas Deus nos dará a vitória, Dios estará con el pueblo Deus estará com o y povo nos ayudará. e nos ajudará. Venceremos, Fue una promesa porque foi uma y promessa la victoria e a vitória está já hablada y profetizada está para los falada e escogidos. profetizada para os escolhidos. Ciertamente tendrán un tiempo Certamente terão um pero tempo están áspero, listos para la mas translación. estão prontos para A a esse translação. Isso A é esse correto. tempo. Solo Isso é listos para correto. irse. Vê? Para Somente esse tempo, prontos para irem. já Vem, vão para estar esse listos tempo, já para vão irse. estar prontos para Y ahí irem. dibuja a la derecha una E piedra aí angular y desenha à las edades. direita uma pedra angular e as eras. Y a la izquierda escribe E à Logos, esquerda escreve Logos rapto. e escreve rapto. y encima escribe la E apertura em cima y escreve el rapto. o aperto e o rapto. Ahora miren en el mensaje Agora vejam la na restauración del mensagem árbol novia. a restauração da árvore noiva. Aquí nos dice en la página Aqui nos diz na página 41. 41, Dice, vean, Dios nunca puso una diz, organización. vejam, Deus nunca colocou uma organização, a igreja fundou a organização e Deus cortou sua linha de vida, o separou da árvore. Seu fruto é organizacional, mas se a videira verdadeira produz algum ramo, produzirá os mesmos frutos que o original. El primer árbol creció. A primeira árvore cresceu e Roma enviou seus insetos para destruí-lo. Mas dessa vez, Deus produzirá uma árvore que crescerá tão alta que Roma não poderá Y tocá-lo. escribe la carpa. E escreve a carpa. El árbol va de un lugar a A árvore vai de um lugar a outro, de uma dispensação a outra. E escreve dispensação da graça à dispensação do reino. De Lutero passa a Wesley. De Lutero passa a Wesley, de Wesley a Pentecoste, e de Pentecoste passa a palavra. Agora, para ler um pouquinho, Agora, para ler um pouquinho, tocar um pouquinho essa parte aí dessa que raiz, sale del tronco de Isaí, miren en que sai do tronco de Isaías Jessé, capítulo vejam, 11, em Isaías capítulo 11, verso 1 en adelante, dice, saldrá una Versículo vara em del diante tronco de diz: Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. E aí, à direita, do tronco de Jessé brotará um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. E aí à direita escreve várias escrituras. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí escreve também várias escrituras. E aí escreve também várias escrituras. Depois colocaremos no estudo e fará entender, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Em cima escreve, cinto é igual justiça, e escreve, arguirá, mas que julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto da sua cintura. E aí ele escreve, Daniel 2:30 ao 45 e 7. Daniel 2:30 ao 45 e 7 do 9 ao 27. E escreve, matará al E impío. escreve, matará o ímpio, Segunda de Tesalonicenses 2. segundo aos Tessalonicenses 2, Matará al impío. matará o Al ímpio anticristo. La bestia. ao anticristo, a besta.
Eso está en 2 de Tesalonicenses 2. Isso está em 2 aos Tessalonicenses 2, 8. E então se manifestará o iníquo a quem o Senhor matará com o espírito da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Agora vejam. Sigue dizendo aqui nosso irmão William. Continua dizendo aqui nosso irmão William, e como foi dito a João Batista, sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. Isso foi o mesmo que o precursor da segunda vinda do Messias viu na visão da carpa. Viu o Espírito Santo descendo sobre aquele que estava ali dentro. Viu o Espírito Santo, o pilar de fogo, descendo sobre o lugar onde estava se cumprindo a segunda vinda do Senhor. Na página 25 do livro de citações, agora vejam, ele disse que talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Mas se seria paralela em tudo, então vejam que na visão ele vê o que João viu. Ele viu o Espírito Santo, a coluna de fogo, o pilar de fogo, e uma era mais acima, a era da pedra angular. A coluna de fogo falando a esse instrumento. Agora vejam na página 25. Ou 26, vamos ver aqui 26. Parágrafo 215 diz: o irmão Branham, em realidade, envia 5 doentes dentro de um quarto ao lado e diz: mas agora vou entrar minha esposa lá atrás. Colocar minha esposa lá atrás. Querida, ambos, homens e mulheres lá dentro, somente vou entrar para ver o que acontece. Eu confio que o novo ministério será ministrando ali dentro. Vem? Em cima ele escreve aí o quartinho. Deus sabe que eu disse a palavra tão verdadeira como eu sei na Bíblia. E isso é correto. E eu vou para trás para ver o que Deus fará. E daremos os cartões de oração amanhã pela noite, se Deus quiser. E começar nossas filas de oração vindo à fila de oração de modo regular. Se alguma coisa não toma lugar em uns minutos no quarto. Agora na 25 também nos fala aí, na 207, diz agora, oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites eu quero começar dentro do meu novo ministério. Quero levá-los para trás, aqui neste quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos recordam a visão? Seguro que sim. Da carpa e do quartinho? Agora vou levar Meda dentro comigo na primeira noite para poder enviar mulheres dentro. Mas é um ministério que não posso deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isto. Vê você? Não, Senhor. Não. Eu sei que está na beira agora, na margem agora, posso somente, parece que só estender-me ali fora e tomá-lo. Está colocado ali mesmo. Ontem à noite estava sonhando, antes de me levantar essa manhã, irmão Neville, eu estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo, nunca vitais. Despertei somente chorando. E estava louvando. E escreve à direita para cima, a visão da carpa. Agora vejo que ele tinha tentado em várias ocasiões. Na página 26, ali na 216. Aí é onde ele diz que ele diz, isso foi prometido que viria a existência no tabernáculo aqui antes de chegar a carpa. Bom, agora o que eu mais sei, ali não havia nada. Não mais que somente tão pronto como entrei ali,
o Espírito do Senhor entrou e somente começou a discernir os espíritos. Vê, ainda não era o momento. E dizendo às pessoas dos seus problemas. E parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tive, ou seja, o ministério de Elias, mas em sua quinta manifestação. Porque nas entrevistas hoje, houve quatro visões fora do estabelecido que tomaram lugar fora das entrevistas. Assim que, ao parecer, eu continuarei em frente até que talvez a carpa comece ou o que for que ele escolheu para começar a declarar seu nome de uma maneira nova. Mas quando o fizer, será só tão perfeito como os outros. Será tão... E estou confiando em Deus que será maior do que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e as pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na Terra hoje. Ele escreve o nome novo à esquerda, é igual na carpa. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui. Essas são as coisas que não podiam ser dadas a conhecer abertamente, por causa de que o diabo trataria de imitar como fez nas eras passadas. Isso ele falou na página, tem um extrato aí na página 99, parágrafo 857. Aí nos diz, recordem, é um extrato do sétimo selo. Recordem, Satanás tratará de imitar, ele tratará de imitar toda coisa que a igreja fará. Por isso, quando você vê algum ministro fazendo o mesmo, é um espírito de outra dimensão, da quinta dimensão, que enganou esse pastor ou essas pessoas e vem a ser instrumentos do diabo. Recordem, Satã tratará de imitar, ele tratará de imitar toda coisa que a igreja fará. E ele tratou de fazê-lo. Tratará de imitar a direita, desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. O notamos através do anticristo, mas essa é uma coisa que ele não pode imitar. Aí não haverá mímicas para isto, porque ele não sabe. Não há forma de saber. Essa é a terceira etapa. E escreve em cima, o sétimo selo é a terceira etapa. Satã imitará. O fez nas eras. Podem imitar um 99%, mas não vai sair. Para começar, não são os instrumentos e também não tem os ministérios. Bom, tem o ministério de Satanás. Não tem o ministério divino, o ministério do Espírito Santo. Mas de que tratarão de imitar, e aí já tratam de imitar? Claro que sim. Agora também, na página 97, parágrafo 840, aí nos diz, somente veja o que este pequeno dom de cura fez, como se confundiu a igreja. Todos tinham uma sensação. Todos tiveram isso. E direto no profundo do meu coração, Deus sabe que é a verdade. Soube que não era correto, porque Ele me disse assim, mas é uma falsa personificação. É somente para desviar as pessoas. Agora, isso é certo. E ele escreve aí, as personificações. Em cima escreve o dom de cura. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E ainda com tudo, e Deus ter ocultado essas coisas, de tal maneira que ninguém podia dizer claramente o que era o sétimo selo, e ninguém podia assinalá-lo. Até o momento de se cumprir, mesmo com tudo isso, o diabo tratou de fazer imitações. Vejam na página 4A, do livro de Citações, parágrafo 36, nos diz, ele disse, tu fizeste justo o que eu disse que não fizesse, em pé na plataforma, tentando explicá-lo e dizendo às pessoas, eu te disse que mantivesse para ti. E disse, olha o que fizeste.
olha impersonificación carnal. as personificações carnais que levantaste. Y yo oigo Vem? gente diciendo, E hermano eu Branham, ouço pessoas "Oh, dizendo, el irmão Señor me ha dado Branham, un ministerio ó, que o Senhor me deu um probablemente ministério usted que ha adquirido más provavelmente você adquiriu para él". mais Sí, para pero ele. sencillamente así no. Sim, mas simplesmente Nunca assim será não mientras é. yo esté sobre la tierra. Assim não. Nunca será enquanto eu estiver sobre a terra. Vean que ahí le estaba mostrando Vejam que aí como que estava essa mostrando pessoa como tenía un que essa ministerio, pessoa pero al tinha um que se ministério, refiere el hermano Branham, mas não ao iba que o irmão a estar Branham se refere, operando esse não ia ministério estar mientras el hermano operando Branham esse tuviera ministério enquanto o irmão Branham estivesse ese cuerpo de carne en la tierra. nesse corpo de carne na terra. Él me dijo que en el principio Ele me nunca disse seria. que Vean, no princípio mientras yo nunca viva. seria. Vejam, nem Agora enquanto eu ele me dijo viver. aquello, eu oigo Agora gente ele me dizer disse isso. Eu Eu sei ouço que está pessoas mal, dizerem mas isso. eu Eu não sei que quero. está mal, mas eu não quero. Sé cómo decirles Não eso a quero. ellos. O sea, no sabe cómo Não decirle, sei explicarle a como, ellos. não sei como dizer isso a Escreve eles. à Ou seja, não direita sabe hacia como arriba, explicar isso a eles. mientras Escreve à esté direita en para la cima. tierra. Enquanto estiver na terra. O sea, no mientras esté Ou en la seja, não enquanto estiver na terra. tierra. No mientras esté en la tierra. Não Y enquanto también estiver na escribe terra. arriba la visión E de la também carpa. escreve em cima a visão da carpa. Y también escribe las dos etapas. E também las escreve cuales as duas él etapas, as había quais explicado ele tinha explicado. las dos etapas. Y también As duas escribe, etapas. "No E digas também nada". escreve: não digas nada. Eu te dije que lo mantuvieras. Eu te disse que Eu te dije que mantivesse. lo mantuvieras para Eu te ti, disse que mantivesse y no para ti. lo dijeras E a nadie, não dissesse a ninguém. ni lo predicaras. Nem pregasse. Yo te dije que lo mantuvieras para Eu ti. te disse que mantivesse para ti. E não dissesse a ninguém. Nem pregasse. Agora sigue dizendo este hermano William, pero Agora nosso irmão William continua dizendo, mas você pensa que se o diabo tivesse sabido mais amplamente o que seria a visão ou o cumprimento da visão da carpa, haveria muitíssimos pregadores que estariam tendo sua carpa, sua tenda, e fazendo todas essas coisas dessa maneira, para depois dizer que eles eram o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Agora, se o diabo chegasse a saber como era, vejam, e aí ele está nos revelando que ia ser por um membro da igreja, por um ministro, mas que esse ministro não era qualquer ministro, era um que tinha nascido profeta, com as duas consciências juntas. Essa é a grande diferença. Mas não importa quanto o diabo trate de imitar os personificadores, falhará o que tentarem fazer. Deus respaldará aquele que realmente for ungido de Deus, onde sua segunda vinda é cumprida. Vejam, por isso é que era imitável. Ele nos disse em várias mensagens. Vejam, nessa tinha dito. Na mensagem, o ciclo divino para a restauração de todas as coisas, de 6 de agosto de 2015, em Santa Cruz, Bolívia. Reverendo William Branham disse na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado na página 14 em espanhol. Como? Quando vem e como vem? Não sabemos. E está bem que não saibamos. Por quê? Diz o irmão William. Porque muitos personificadores tratariam de imitar a segunda vinda de Cristo, como imitaram a primeira vinda de Cristo. Teudas e Judas e outras pessoas mais tratariam de imitar a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, vejam, seria imitável, porque seria em um corpo humano, corpo de carne. Em outro, também neste, no sinal do Filho do Homem também nos fala algo ali. 1º de março de 2013. Aí também nos diz. E quando se diz houve silêncio no céu, nem adoração, nem cânticos, nada. Silêncio por meia hora, para que o inimigo não soubesse, não conhecesse esse mistério. Porque se o conhecesse, causaria muito dano, ou seja, imitaria o que será a segunda vinda de Cristo.
Ahora sigue diciendo nuestro hermano William. Agora continua dizendo o nosso irmão Donde se William, cumple la segunda venida del Señor, onde se cumpre a segunda ahí es vinda do donde Senhor, Dios vindicará aí é onde todas las Deus promesas que han vindicará sido hechas todas para as este promessas tiempo. que foram feitas La para página este tempo. 164 Na página 164 del libro de citas, do livro de citações, parágrafo parágrafo 1464, 1464, nos dice: nos diz: Moisés obró e hizo un milagro. Moisés en el nombre operou del e Señor. fez um milagre no nome do Senhor. E allí estavam os personificadores. E aí e estavam os hicieron la misma personificadores e cosa. fizeram a Eso mesma no le coisa. detuvo ni dijo, E "Creo isso que debo não pararme e deteve salir e de la disse: creio que devo Veja, parar e sair por da uno ver- campanha. Vejam, por a A pessoa los ver, personificadores os personificadores no se va a detener. Moisés no se detuvo não allá. vai se deter. Moisés eu não se tampouco me deteve lá. detendré aqui. Nem eu também Em me este tempo deterei final. aqui. Neste Él tempo se quedó final. allí mismo. ¿Para qué? Ele ficou ali mesmo. Lhe foi revelado. Para quê? Aleluia. Lhe foi revelado. Ele sabia Aleluia. por la palavra de Ele Deus, ele sabia sabia pela que a palavra palavra de Deus, ele finalmente sabia los que a alcançaria. palavra Ou seja, finalmente os que a palavra alcançaria. se encargará. Ou seja, deixe que a palavra Él se sabia encarregará. que la palavra finalmente Ele los sabia que a alcançaria. palavra Sabia finalmente que os vendria alcançaria. tempo quando a Sabia que palavra viria se um tempo manifestaria quando a e palavra eles se não manifestaria poderiam continuar mais. e eles não poderiam continuar mais. Así he sabido Assim- esto todos estos años. ¿Ven? Eso es correcto. Que el tiempo Assim soube isso vendría. por todos estes anos. Vem correto que o tempo viria. Embaixo ele escreve os E falsos arriba escreve ungidos. Moisés, Em cima e escreve os Moisés. personificadores E os não personificadores continuarão. não continuarão. Ou seja, Moisés e depois Ou seja, Moisés E um pouquinho depois personificadores não e continuarão. os personificadores não continuarão. Agora sigue dizendo, Agora continua dizendo, e o irmão Branham foi colocado e o irmão Branham foi sobre a colocado carpa del ungido. sobre a Foi carpa levado do à ungido. carpa del ungido Foi de Deus. levado à Esse é o carpa tema do de hoje. ungido de Deus. Esse é o tema de hoje. Ele foi levado à carpa. Ele foi del levado ungido de à Deus. carpa do ungido Foi de levado a Deus. essa carpa em donde Foi o irmão levado a Branham essa disse, carpa "Me onde o irmão parecia uma Branham carpa, disse: uma catedral." me parecia uma tenda ou uma catedral. Ele ri allí, Hã. de Ele ri aí. seguro, hã. quando se acercou e viu uma Seguramente, carpa, quando se e aproximou depois e que viu uma estava dentro, tenda, uma carpa, todo e lo que depois que veía. estava dentro, Oye, tudo pero que si via. esto não parece Olha, uma mas se carpa, isto, esto é uma isso catedral. não parece uma carpa ou uma tenda, Solamente isso é uma podia catedral. distinguir que era Somente uma carpa, podia se distinguir mirava que era hacia uma arriba, pero tenda se se mirava olhava a para congregação, cima, mirava mas se todo, olhasse entonces para a era uma congregação e catedral. olhasse tudo, Ou em palavras então mais era uma claras, catedral. uma Ou em catedral palavras com mais techo claras, de lona. uma catedral com teto de lona. Quando estávamos uma vez parados allá, Quando estávamos numa estávamos vez em pé mirando lá a construção e aqui estávamos do olhando a edifício, construção aqui do estávamos edifício, moldeando as paredes, estávamos E ele señalava moldando para as cá. paredes e ele aí assinalava disse, para "Todo cá eso, el hermano Branham e disse: lo confundiu, tudo isso o irmão Branham porque o uma confundiu, carpa adentro porque de um uma edifício", tenda dentro de um edifício e seguia hablando e como continuava ele falando estava de mirando todo. como ele estava olhando tudo. Agora Agora vejam. Bueno, eso fue lo que dijo el hermano Branham. Bom, isso A mim me foi o que o parecia irmão uma Branham carpa ou disse. uma catedral. A mim me parecia As uma duas coisas carpa ou uma estão catedral. corretas. As Uma duas carpa coisas com estão aspecto de corretas. catedral. Ou Uma uma carpa catedral com com aspecto aspecto de de catedral, uma catedral Tem com lugar que aspecto ele de chama carpa, de também a tenda. carpa- Tem um lugar que chama também a escreveu a carpa de carpa. oxígeno. Ele escreveu a carpa de Creo oxigênio. que en este, Eu creio que é neste. aquí está en el inglés, Aqui está em el inglês español. e no espanhol. Oxygen. When shaking his Quando arm on the apertava a mão sob a câmara, a câmara de oxigênio na que estava. E aí em tenda o circula. E desenha uma estrela de Davi e escreve a carpa de oxigênio. Ahí luego lo traducen. E depois o traduzem. Ahora miren, sigue diciendo. Agora vejam, continua dizendo.
Bom, realmente sabemos as coisas que estão prometidas que ocorreriam no cumprimento pleno da visão da carpa. Recorde uma coisa, que quando o irmão Branham chegou, ele chegou em outra dimensão. As pessoas não podiam ver e ele não podia descer. Onde estavam as pessoas? Para descer tinha que o quê? Para descer tinha que ressuscitar e se encarnar, ou seja, estar em carne, em corpo, mas não podia. Depois disso foi que o anjo do Senhor e ele foram a esse quartinho que ele viu. Vem aí já. É que foi realizada a ressurreição. Agora, se deixassem todos os que estão nessa dimensão, agora estão conosco, claro que desejariam descer. Para sentir neste corpo o que estamos sentindo agora. Essa alegria e este regozijo, este avivamento que sempre temos quando chegamos a este lugar e em todo lugar que esteja também conectado. Agora eles querem vir, o irmão Branham queria descer. Ele desejoso de estar aqui. E tem pessoas que vivem aqui e não querem vir aqui. Para que você veja o que é a predestinação e a eleição divina. Estando no lugar onde o cumprimento da visão da carpa está se realizando e cumprindo, não vem. Mas cada um vai se colocando neste tempo na posição que lhe corresponde. Recordem que o anjo vem trazer a separação, a segregação. E como é uma mensagem na terceira etapa para os 3 grupos, incluindo o povo hebreu, todos escutam, todos ouvem, e a todos chega a mensagem, e todos tomam a atitude que tem que assumir diante da palavra. Por isso chegarão ao final a bater, assim qualquer um ao final. Deixe, abre-nos, agora sim eu creio. Já vai ser muito tarde. E porquanto deram ouvido a outras coisas, a interpretações humanas, e disseram, não, é que eu tenho coisas a fazer, não posso ir, eu tenho isso, tenho outro. Afastai-vos de mim, operadores de iniquidade, não os conheço. Essa é a maior tristeza que haverá. E veio-se falando, para que depois fique isso como evidência na história, que foi dito. Não vai haver desculpas ao final. Assim que nesse lugar estarão os personagens muito importantes conforme a palavra de Deus. Portanto, o mais importante será esse lugar. Esse foi o lugar que chamou a atenção do irmão Branham. E esse foi o lugar que foi um sinal de interrogação para ele, porque ele não estava acostumado a pregar ou a orar pelos doentes. Dessa maneira que ele estava vendo que o estava fazendo esse que estava lá dentro. Era uma maneira muito diferente a tudo que ele tinha feito em outras ocasiões, mas que o anjo do Senhor lhe disse que não seria um espetáculo público, porque com os espetáculos públicos, o que ocorre é que o diabo começa a se meter e começam a aparecer personificadores para imitar e fazer a mesma coisa. Mas isso seria algo em segredo, mas seria recompensado em público. O que Deus está realizando neste tempo é o ensinamento sobre carpa, é a preparação, a fé de rapto dos escolhidos. E isso vai ir se entrelaçando com tudo o que foi visto no irmão Branham, pelo irmão Branham nessa visão, onde chegará a parte culminante dessa atividade, o qual já estava estabelecido por esse que estava ministrando nesse tempo que ele foi levado. Agora vejam na página 6A
do livro de Citações, párrafo 63. parágrafo 63. Ahí dice, yo creo que Aí está llegando diz, el tiempo eu donde creio que está chegando o tempo onde ele, Paulo disse, aqui onde há profecias, essas falharão, onde há línguas, essas cessarão. Eu creio que está chegando o tempo quando os santos se reunirão e assim um espírito de amor cairá sobre a audiência. E toda pessoa que estiver ali, tudo que estiver incorreto será tirado. Será uma presença tal do Espírito Santo. Eu creio que os dons são maravilhosos e os necessitamos e os respeitamos, mas eu creio que o tempo está chegando quando será em um nível mais alto que isso. Aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular e escreve amor divino. Depois que todas essas coisas são tiradas, aquilo que é amor perdurará para sempre. Vejam, é o amor de Deus. Nós unicamente estaremos em pé pregando ou falando assim, e o amor se assentará sobre o edifício. Recordem que o amor é corretivo. Agora ele escreve ali, o amor divino. Embaixo ele escreve o amor divino. Os dons serão tirados. E em cima escreve fé de rapto. Quando vier o que é perfeito, é igual amor. Agora vejam na 4a, nos diz, do parágrafo 30, eu prefiro ter uma igreja que não conhece nada sobre nenhum dom espiritual e que somente esteja assim em amor entre uns e outros e com Cristo. Eu prefiro ter isto do que ter cada dom espiritual operando na igreja. Agora, isso pode soar horrível em um grupo pentecostal, mas eu prefiro ter isso. Onde há dons, eles falharão. Onde há dons, eles trarão confusão. Onde há dons, eles podem ser questionados. Mas onde há amor, há perfeição. E se você tem amor perfeito, você terá dons perfeitos, vem? Assim que trabalhe primeiro com amor. Isso traz companheirismo. E o companheirismo traz dons. E escreve do lado, para cima, ao lado esquerdo, os dons e a confusão. E desenha embaixo uma pedra angular e as eras e escreve amor. Agora vejam também na 5A, aí na página 5A, parágrafo 40, diz, olhem para mim só um momento. Perturbação na audiência? Vem? Todo esse ruído e barulho, tudo isso pertence à dispensação da graça. Aí a última era, especialmente a Pentecoste, pentecostais, bater as mãos, aplaudir as mãos, e muito alvoroço, muito ruído. Agora vejam, ele diz aí, você vê um grupo, já neste tempo, com o conhecimento que temos, com gritos e muito barulho, esse grupo não está na era da pedra angular. Tão simples assim. Olhem para mim só um momento. Perturbação na audiência? Estarei muito contente quando tiver meu quartinho para mim. Então eles unicamente o escutarão através de um microfone. E ele escreve o quartinho e microfone. À esquerda para cima. E em cima escreve na carpa e o quartinho. Vê? Disso ele nos falou, veja na página 11. A forma em que se estava realizando essa atividade ali, onde ele foi levado. Na página onde ele diz, na página onde ele diz, página 25 página 25, parágrafo 211, e me foi dito a mim num tempo atrás por uma visão
que o Senhor me deu o ya sea un poco más. um ano atrás, suponho que seja um pouco mais. Eu tenho escrito no livro em casa sobre uma mudança de ministério. Tempo passado estava em uma visão e vi uma grande carpa. Era um assunto gigantesco e tinha apenas acabado de falar. E muitas almas estavam no altar e estavam chorando, com suas mãos levantadas, quietamente e suavemente. Aí circula quietamente e suavemente também o circula. E um simpático homem de fala suave saiu à plataforma e disse: agora forme uma linha de oração enquanto o irmão Branham se prepara. E escreve aí Elias se refletindo. Aí é que ele tinha escrito que agora há pouco mencionamos. Agora vejam. Aí também escreve a visão da carpa, milagres acontecendo antes de chegar o irmão Branham. E também aqui que escreve, não era ao estilo pentecostal, denominacional. Tudo era quieto e suavemente, com muita reverência, reverentemente. Agora todos devem ir já atuando assim dessa forma. E sabemos que há alegria, há regozijo nas atividades. Mas recordem que vai se entrando cada vez mais em cheio. Essa parte culminante e o povo tem que estar pronto. Ou seja, já ir deixando essas coisas que não pertencem ao lugar santíssimo. Vejam como ele marcou o que foram os batismos, quando pela boca desse instrumento se falou que se deixasse os batismos, deixasse a Santa Ceia e tudo isso, mas vejam que tudo demais ia ser e continuar sendo estabelecido por esse instrumento, por esse mensageiro, o qual estaria já em cheio na era de pedra angular e dispensação do reino junto ao seu grupo, ao seu povo. Vejam na página 25. Vamos ver aí onde estávamos. Na continuação do parágrafo que há um momentinho lemos, mas o parágrafo 208. Aí ele diz, tinha batido na minha esposa na cara com minhas mãos assim, estava deitado e sem querer deu. Aí em cima ele escreve a visão da carpa e bateu na cara a Meda, mas escreve sem querer. E estava louvando a Deus deitado ali. Eu sei que há algo lá fora, somente pronto para me estender e tomá-lo. Vai ser grande do que jamais foi. Vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande. O grande, ele circula muito. Mas agora temos que nos aproximar dele sanamente, inteligentemente e dentro da palavra de Deus. Vem? E ele escreve à direita a terceira etapa. Continua dizendo o nosso irmão William, e por isso que Deus fará é que nós lutamos e trabalhamos para que tudo seja bem preparado conforme ao plano e vontade de Deus, para que Deus seja glorificado em tudo. Na página 4A, parágrafo 33, nos diz:
Ele disse, nos deixe ver tomar o pão e alimentar os 5.000 e me deixe ver converter água em vinho. Eu disse, estamos em nossa infância, estamos subindo. E tão pronto como tirarmos vocês, um montão de fanáticos formais, fora do caminho, estaremos fazendo isso. Se podemos tirar vocês, um montão de incrédulos, o bastante fora do caminho para ter Deus se movendo no meio da multidão, e então veriam tais coisas tomarem lugar. Vem, primeiro são tirados os incrédulos. Não os queremos. E estamos subindo. Vejam, os milagres de Jesus começaram da mesma forma, continuaram subindo finalmente para a ressurreição dos mortos. Em cima escreve, os milagres em forma progressiva e embaixo, ressurreição e a carpa. Porque ao final, isso finalmente chegará ao cumprimento da ressurreição e nossa transformação. E ele termina dizendo aí nesse pedacinho que tomamos essa mensagem para ler hoje, diz, o que nos interessa é que Deus faça o que Ele tem planejado a fazer. Nos colocamos nas mãos do Senhor e que Deus continue nos usando, continue dando todo este ensinamento e todas essas instruções para estar em linha, para que Ele opere como Ele prometeu operar, atuar no meio do povo, nessa parte culminante da grande carpa catedral. Porque Ele já está atuando no meio do povo, trazendo o ensinamento. O ensinamento, o qual o conteúdo é os trovões, são os trovões, a fé de rapto. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção muito grande estar com vocês nessa ocasião de hoje, sábado, 30 de novembro deste ano 2024. Sob o tema, a carpa do ungido de Deus. E dos ungidos. Vocês, aqui presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. A carpa do ungido de Deus. Nos veremos já amanhã. Primeiro Deus, na atividade de amanhã, às 10 da manhã, onde estaremos vendo e escutando tudo que Deus tiver para amanhã, domingo. Já este mês se foi, hoje se vai este mês, já este ano, se foi rápido, já resta um mês, e vejam, os últimos 6 meses deste ano, para mim foi voando, passou voando, ou seja, como dizia nosso irmão William quando viajava, este ano se foi voando, porque ia nas viagens. Agora vejam como veio esse ano se foi rápido e ainda restam atividades. Orem muito por este mês de dezembro, pela atividade que teremos. Orem muito por nós e esperamos que Deus derrame bênçãos no que resta deste ano 2024 e que Deus se glorifique no meio do seu povo. Nos colocamos em pé e cantamos um louvor, nosso irmão reverendo William Pérez, para já despedir com um canto e depois ser despedidos em oração. Vejam, Deus cumpriu a palavra que o nosso irmão William nos falava de que se houvesse tempo para algum percorrido, também seria feito, e vejam, deu tempo para um percorrido e não sabemos se nos permite o ano que vem ter um ou outro também, porque há umas atividades que já estão programadas, como a de Villahermosa, no 12 de janeiro, a qual será muito importante essa atividade ali.
se encuentra con o nosso irmão nosotros Andrés, esta mañana, que se encontra conosco já amanhã. Podemos dar um momentinho para que nos fale de esa actividad del 12, dessa atividade de 12 de janeiro em Vila nos Hermosa hable todo lo que preparó allí e nos fale tudo o que preparou para esa ali actividad, para essa atividade, esperamos grandes bendiciones. onde esperamos grandes bênçãos da parte de También Deus. está la de Também está a de Colombia, que ya nuestro hermano Miguel la va a Colômbia, anunciar, que o nosso irmão Miguel já vai anunciar, y la de Ciudad México, e a de Cidade do México, 23 de marzo, que é 23 de allá março, en la Plaza de Toros. lá na Praça de Touros. Son actividades que están así ya São programadas, atividades que estão assim já programadas, así que estamos assim que estamos cumpliendo cumprindo escrituras escrituras e siendo guiados sendo por la guiados columna de fuego. pela coluna Él es de el que está fogo. haciendo la obra. Ele somos é nós. quem está fazendo a obra, não somos nós. Estamos siendo guiados E estamos sendo por guiados aquel que vio el por reverendo aquele William que Branham viu en la visión. o que o reverendo William Branham viu na visão, que estava falando com alguém mais acima de onde ele estava. Lo sencillo O es el simples velo, é o lo véu, cual muchos tropiezan. o pero lo qual grande muitos es lo que está tropeçam, detrás. mas o grande é o que está Ese por es el trás. grande. Esse é o grande. Ese es el que glorificamos. Esse é A esse quem é glorificamos. exaltamos. A esse é que Exaltamos. exaltamos. Y le damos gloria Exaltamos, y honra a Él. exaltamos e damos glória e Nos ha honra a Ele, permitido ver en este tiempo que su nos programa, permitiu ver ser nesse parte de tempo o su seu programa, ser parte do seu Nosotros, programa. reverendo William Pérez, Conosco o seguimos reverendo William Pérez, que se não Falando continuamos todas as falando maravilhas que Deus está haciendo de neste todas tempo, as maravilhas que das Deus quais está até fazendo onde neste Deus nos tempo, permita hablar, das hablamos, quais das até onde outras Deus nos permita deixamos falar, falamos calladinhas e as para outras que deixamos caladinhas não para que interrompido, como não seja interrompido como sempre nos que ahora dizia. que se entiende más esas palavras, E agora que se entende mais essas palavras que não se pode falar para que o diabo não imite, com razão. con nosotros, Bom, el reverendo conosco William Pérez. o reverendo William Vamos para Pérez. continuar. Matos para continuar.